Olá pessoal, eu sou Natália, Nath com Mate, e se você chegou até esse vídeo, continue aí para aprender um pouquinho sobre análise combinatória de uma forma mais simples. Professora, mas cadê a fórmula? Não tem a fórmula aqui. Aqui a gente vai fazer essa questão mais por raciocínio lógico. Se você viu o vídeo anterior, você percebeu que eu não usei fórmula, eu usei a lógica, né? E isso aqui é a maioria das questões de matemática, você usa muito mais a lógica do que a fórmula. Vamos supor que você esqueceu a fórmula de combinação, de arranjo, de permutação, mas você entendeu a questão, você vai conseguir fazer. E essa questão aqui é bem parecida com a questão anterior, que diz assim: quantas senhas de 3 dígitos posso formar com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5? Se você já veio seco para fazer essa questão e falar, agora eu entendi, e aí você colocou os tracinhos, tá? É só multiplicar tudo com as possibilidades e pensando assim, 0 não vai entrar aqui porque eu não posso ter um número de 3 dígitos começado com 0. Já pare de pensar assim, porque em relação a senhas, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu já tive de tentar desbloquear um canal na minha TV e a senha era exatamente 000. Eu acho que assim vem para todas as TVs, né? A senha inicial é 000 e aí depois você, nas configurações, você troca essa senha. Então, não necessariamente não pode começar com 0. Então, essa restrição, ela é para formar um número realmente de 3 dígitos dentro da matemática, mas dentro de senha não existe essa restrição. Eu continuo tendo uma senha, ainda que seja 000. Então, pensando logicamente, se eu preciso de uma senha de 3 dígitos e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos, 6 possibilidades, então aqui no primeiro tracinho eu vou colocar 6, tá? E assim, ele não diz que tem que ser de números diferentes, de números distintos, então aqui também 6 e aqui também eu tenho 6 possibilidades, né? Vamos supor aqui que eu escolhesse aqui o número 1, aí eu olhasse, eu continuaria com as 6 possibilidades, o número 1, 1, 1, tá? Então, eu tenho 6 possibilidades em cada ordem aqui. Agora, basta eu multiplicar. 6 vezes 6, 36, vezes 6, 6 vezes 6, 36 vão 3, 6 vezes 3, 18, 19, 20, 21. Então, eu tenho 216 possibilidades. Foi? Deu para entender? Dá um print aí, curte esse vídeo e se inscreve no meu canal também, né? Não custa nada e me ajuda a continuar produzindo mais vídeos aqui para vocês. Agora eu vou passar para uma parte de brincar com as restrições. Aqui eu não coloquei nenhuma restrição. Mas normalmente quando a professora joga uma questão, ela não joga facinho assim, né? Ela coloca algumas restrições. E aí a próxima possibilidade aqui, eu vou colocar uma restrição e ver aí se você consegue fazer. Bem, é a mesma questão, porém existe uma restrição, né? Com números distintos. Como que eu realizaria essa questão? Então, agora sim, eu preciso pensar um pouquinho, né? Ó, com números distintos, o mesmo processo, um número com 3 dígitos, porém, ele quer que os números sejam diferentes entre si. Então, vamos supor que eu escolhi aqui o 0. Eu vou começar com o 0. Então, antes eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades aqui, beleza? Porque não existe restrição do 0. Porém, se eu escolhi o 0 e disse que os números têm que ser distintos, têm que ser diferentes para montar esse número essa senha de 3 dígitos, então agora já diminuiu as minhas possibilidades. Ó, 1, 2, 3, 4, agora eu tenho 5 números à minha disposição. Ai, não acredito, gente. Agora eu tenho 5 números à minha disposição. Vamos supor que eu escolhi aqui o número 1, né? Eu tinha 5 possibilidades. Para o terceiro número, eu vou ter agora 1, 2, 3,
4 possibilidades, tá? Então, se fosse uma senha de 10 algarismos, de 8, né, que agora os bancos, os aplicativos pedem uma senha com no mínimo 8 algarismos, a gente iria diminuindo aqui essa quantidade para multiplicar. Então, quase seria um fatorial, né? Se fosse, por exemplo, uma senha de 6 números, a gente vai ver isso mais para frente. Fatorial nada mais é do que você abrir esse número e multiplicar entre si com os seus antecessores. Então, aqui, ó, vamos só focar aqui no número de 3 dígitos. Então, raciocinando, no primeiro dígito, eu tenho as 6 possibilidades. Se são números diferentes, eu tive que eliminar um, supondo que eu escolhi um número, então restam ali 5 possibilidades, depois 4 possibilidades. E agora corre pro abraço, né? Só multiplica isso aqui. 6 vezes 5, 30, né? 30 vezes 4, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12. Você vê o tanto que diminuiu aqui de possibilidades. A mesma questão, só que eu coloquei uma restrição aqui e aí caiu para 120 possibilidades de senha com esses 6 algarismos que foi me dado. E assim você pode brincar aí na sua casa também. Você pode fazer assim, e se fosse só número par? Tenta fazer aí. Quantas possibilidades seriam se eu precisasse de números distintos? Pensa aí. Números distintos e com um número sendo par. Como que eu faria isso? Pelo raciocínio que eu dei das duas questões, você consegue acertar essa, tá? Então fica a lição de casa, porque matemática você só aprende fazendo. Pode dar o print aí dessa questão. O raciocínio é praticamente o mesmo, só que você vai eliminar mais possibilidades ainda. Números distintos e ainda sendo par, quantas serão as possibilidades de senha com esses 6 algarismos? Responde aí para mim nos comentários se você tentou fazer, se você conseguiu, ou se você quer que eu faça com essa restrição também, tá bom? Obrigada, não deixe de curtir o vídeo e se inscreve no meu canal, por favor. Obrigada, obrigada, obrigada.